Mas o que é a visão da igreja anglicana? Ela se considera melhor do que outras igrejas? Não, de jeito nenhum, tá? Para nós são igrejas irmãs do mesmo jeito. E eu tenho muito essa coisa que a Vicky falou, né? Uma igreja que eu me identifiquei e amei estar ali, estou servindo a Deus ali, né? Tanto que o pai da Larissa, Fernanda, veio aqui recentemente e ela participando do culto e tudo mais, a gente chamou, pô, vem cá dar a bênção apostólica para abençoar o pessoal e tudo mais. E por quê? Porque a gente tem um princípio, a igreja anglicana tem um princípio ecumênico, tá? Nós somos irmãos da cristandade inteira. Talvez um ecumenismo um pouco mais aberto do que a maioria das igrejas reformadas fazem. Nós somos reformados também, vocês vão ver isso, né? Mas normalmente igrejas reformadas tendem a manter o seu ecumenismo dentro do protestantismo, né? Então, ó, fica ecumenismo aqui dentro, não vão ultrapassar a linha não, misturar com católico e tal. Alguns restringem até os pentecostais, não, os pentecostais é primo, nós somos irmãos. Outros já criam uma ortodoxia, né? Só quem é calvinista faz parte aqui da nossa turma, o resto não faz parte. E não, cara, a igreja anglicana tem uma pegada assim, velho, você crê naqueles artigos do credo apostólico, mesmo sem rezar o credo, como dizem por aí, né? Cara, você é nosso irmão, né? Nós temos visões políticas diferentes, visões eclesiásticas diferentes, mas somos irmãos, né? Das igrejas pentecostais, igrejas católicas, ortodoxas. O dia que vocês conhecerem a igreja ortodoxa, vocês vão ver o que é uma igreja restrita. Mas assim, cara, a gente só quer ser irmão de todo mundo e andar juntos, tá? E a gente considera a igreja anglicana mais uma taça para a gente poder beber do vinho do Evangelho de Jesus, do vinho da fé cristã. A fé cristã, ela tem várias taças apropriadas para se beber. A gente não é inocente quanto ao fato de que tem taças ou xícaras ou potes sujos por aí? Tem. Ou potes que estão se sujando, inclusive dentro da igreja anglicana? Tem. A gente não pode ser acrítico nesse mundo, né? Então tem coisas mais apropriadas para você tomar um vinho seco, né? Você não pega ele e joga ele num copo de plástico, assim, na tora, não faz comigo não, né? Não pega um café e vai jogar lá no copo daquele copo de alumínio, não dá, né? Uma cervejinha artesanal, você não vai colocar ele em qualquer copo, tem um copo específico para aquilo ali. Então assim, nós nos consideramos mais uma taça boa existente aí para a gente poder tomar o vinho do Evangelho. Amém? É isso que a gente é. E dentro dessa taça toda tem a estação casa, né? Hoje a gente vai passar um pouquinho pela história da igreja e a história da igreja anglicana, né? Nós vamos dar uma viajadinha. Eu queria ter aquele laser vermelho para poder tacar assim, é muito doido, né? Tem um mapa mundi ali, tem o pedaço ali da Europa, da Britânia e tal, o Oriente Médio. Nós vamos passar ali um pouquinho, tá? Nossa história vai remontar um pouquinho ali, ó, ao Império Romano, que é essa área vermelha. Ali tá vermelho também, porque tem algumas cores aqui que estão mudando lá na projeção. E nós somos uma pedrinha de areia, um grão de areia no meio dessa coisa toda que é a Igreja de Jesus, né? Então sejam muito bem-vindos ao curso Imersão, Estação Casa, né? Vamos abrir essa porta e vamos mergulhar nesse rolê aí, tá bom? Alguns avisos importantes, tá? Da natureza do curso. Não é um curso apologético, tá? Nós não estamos aqui defendendo a igreja anglicana. Não é um debate, nós não estamos aqui debatendo se a igreja anglicana é boa ou não, tá? Ou se a nossa teologia é boa, ou melhor, ou ruim. Nada disso, tá? É um curso de membros, tá? Embora nem todo mundo que está fazendo aqui está fazendo para se tornar membro, tá? Alguns estão fazendo para conhecer, né? E tudo mais. Se tiver dúvida, se possível, anote. Seria muito bom que vocês tivessem um caderninho de anotação, ou fazer igual eu que anoto no celular, no Keep. Google Keep salva, assim, é muito bom. Mentira, só Jesus salva. Mas o Google Keep ajuda muito assim, a guardar as coisas. Então anote para você perguntar ao final. A não ser que sejam dúvidas assim, velho, se eu não sanar essa dúvida eu não vou conseguir seguir. Pode perguntar sem problema. Essa coisa, você está gravando? Tô gravando. Vou ficar tranquilo.
Então hoje nós vamos passar aí por uma breve história da igreja anglicana. E breve por quê? Vamos ver que igreja que é essa, como é que ela surgiu e como é que ela veio parar no Brasil. A gente vai tentar fazer esses 3 movimentos hoje. Eu acho que é quase impossível. Enfim, dentro do tempo que a gente planejou, né? A gente está começando agora umas 18h30 e o nosso horário vai ser sempre esse, 18. A gente vai ter um momentozinho de comunhão e tudo mais para a gente ir conversando e ir seguindo. Mas olha só, é uma história breve porque cada coisinha, cara, se a gente for entrar, dá uma aula gigantesca. Vocês viram lá aquele glossário que a gente está construindo? Todo mundo pesquisou lá, deu uma pesquisadinha básica naquele glossário. Deixa eu ter uma noção aqui, só por questão de aula, viu? Ninguém vai tomar 0 não. Quem fez umas pesquisinhas ali em cima daquele glossário, aquelas palavras? Massa. Algumas vocês vão ver aqui enquanto a gente estiver rolando a aula. Por que eu pedi aquilo ali? Porque eu tenho um problema, eu sou pedagogo, aí eu fico querendo saber se as pessoas aprenderam ou não, eu fico, voltando demais nas coisas e tudo mais. Eu não quero fazer isso hoje, eu quero ir seguindo, mas eu quero acompanhar vocês também. Se precisar que a gente vá para o próximo dia, seguindo com a história da igreja anglicana, a gente vai fazer isso, tá? E o planejamento aqui do sábado que vem, a gente conhece um pouco sobre visão, missão e valores da Estação Casa, porque é a data do nosso aniversário, né? No dia seguinte, no dia 10, não, mentira, dia 11, o pastor Igor Miguel vai estar aqui, né? O antigo pastor do Gabriel, vai estar aí pregando com a gente e tudo mais. E, enfim, é nosso aniversário e a gente vai querer falar um pouco mais sobre a nossa visão, missão e nossos valores. Mas se não rolar, a gente continua essa aula na semana que vem e passa a nossa visão, missão e valores no dia que o Bispo Eric vier, no sábado, né, para dar orientações sobre o dia da confirmação, tá bom? Bom, primeiramente, né? Tranquilo. O que é igreja anglicana, né? Anglicana, da onde que vem esse negócio? Gente, basicamente, isso é um ramo histórico do cristianismo que surge lá na província romana da Britânia. Isso é uma das coisas que eu pedi a vocês para pesquisarem, né? O que é essa província? Uma província que foi conquistada por Júlio César, né? Alguns anos antes de Cristo, foi conquistada ali, quem habitava lá eram os povos celtas, né? E o cristianismo vai chegar lá por volta do século I, tá? Como é que fala? Evidências históricas, né, de presença do cristianismo lá, fisicamente assim, arqueológicas, históricas, vocês vão encontrar a partir do final do século II, início do século III, tá? Lembrando que quando a gente fala século II, já estamos considerando aí de 101 para frente, então ali é 2, tá? Só coisinha básica de história aí, né? A gente fala, século V, mas é 400 e alguma coisa. Eu falei, como assim? Eu sempre travava nisso na história, né? Mas é porque eu tenho um TDAH, então o professor falava, eu travava naquilo ali, ficava um tempão enquanto ele estava dando aula, até cair a ficha, assim. Mas enfim, qualquer dúvida pode perguntar. Mas a província da Britânia foi descoberta ali, né, naquele tempo, 55 a.C., e o cristianismo foi chegar lá um pouco depois que o apóstolo Paulo começou a pregar por aquele pedaço tudo ali, né? No século V, o povo anglo tomou conta daquele lugar e isso veio a dar um nome para aquela região mesmo. Ali virou a terra dos anglos. E isso veio a dar nome para tudo que veio acontecer ali depois, né? A região da Anglia, né? O pessoal fala o inglês, né? Naquele pedaço até hoje, né? Então, os anglos, vamos dizer assim, mais do que os celtas, embora tenha celtas no meio dos anglos também, vocês vão ver isso depois, estudando, eu não vou falar mais sobre isso não. Mas enfim, os anglos têm origem ali, saxônica, celta e tal, formou esse povo anglo que vai habitar essa ilha. Então o anglo carrega tudo dessa história, tá junto com os anglos ali, e foram dando continuidade aí para essa história, tá? E por isso que veio a chamar anglicano, tudo que é de lá é anglicano, tá? Não é só a religião não. Quando a fé chegou ali naquela região, né, ela era habitada por etnias celtas,
tá? Mas tudo começou bem ali, né? Há 2000 anos atrás, numa outra província romana que foi conquistada por Júlio César também, que é a Judéia, né? E esse pedaço todo ali, vocês vão ver altos nomes ali na Bíblia, né? Judéia, Jerusalém, Tiro, Sidom, Samaria, é tudo daquele pedaço lá, né? Paulo viajava para Chipre, que é Cipros ali em cima, não sei como é que fala, mas enfim, tudo começou com esses eventos aqui, ó. O nascimento de Jesus, que nasceu lá cerca de 4 a.C., eu não sei como é que isso é possível, mas pela contagem é isso mesmo, pela contagem do calendário gregoriano, que vai surgir depois, tivemos alguns deslocamentos aí. Com a crucificação de Jesus, com a ressurreição de Jesus e a ascensão, 30 anos, né, depois de Cristo. Ascensão que tão lindamente nosso irmão Vitor pregou aí esses dias, né? Jesus ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo em Pentecostes, né? E depois de Pentecostes, cara, na ascensão Jesus fala isso aí, né? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cara, isso é poderoso, porque os discípulos começam ali em Jerusalém, realmente, começa a explodir, aí eles ficam só em Jerusalém, restrito. Aí por causa de perseguição eles vão parar em Samaria, depois vai extrapolar aquele pedaço judaico ali, nessa terra de Israel, e vai parar na Antioquia, por exemplo, e começa a se espalhar pela Ásia Menor, aquele pedaço todo que a gente estava vendo ali. Mas olha como é que Lucas descreve isso, né? Olha a descrição dessa igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na tradição, né, dos próprios apóstolos. Eles confiavam no que os apóstolos estavam dizendo. Isso é muito louco. Na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, tinham sacramentos, né? Tinha comunhão, tinha adoração. Essa coisa de ir para a igreja não foi uma coisa que eles inventaram depois, não. Essa coisa de ir para a igreja era normal, tá? Então é isso, comunhão, partir do pão e orações, isso aqui você pode reunir numa palavra só, culto, né? Tinha culto com sacramento, comunhão e adoração, né? Todos cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, ou seja, era uma igreja com a presença dos carismas de Jesus. O Espírito Santo estava naquela igreja. Essa era a igreja que estava surgindo ali, né? A igreja de Jesus. Todos os que criam mantinham-se unidos, né? Tinham um esforço pela unidade cristã, tinham tudo em comum, né? Olha só, era uma igreja ecumênica, eles mantinham-se unidos o tempo inteiro, né? Tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, ou seja, era uma igreja que prezava por justiça social, né? Eles queriam que ninguém tivesse mais e menos do que o outro, queriam suprir todo mundo. Era uma igreja preocupada com a equidade, porque era um pessoal que estava acreditando que um novo mundo tinha nascido através de Jesus, e eles eram testemunhas de uma nova criação, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, né? Tinha adoração, tinha culto ali todo dia, era diário o negócio. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era uma comunidade vibrante, todo mundo gostava de fazer parte. Quem não gostava, de repente começava a amar aquela comunidade, porque quem naquele mundo, a não ser famílias, viviam numa comunhão tão nesse nível aqui? Aí de repente o pessoal falou, cara, eu não tenho família, eu sou órfão, mas tem um pessoal ali que se reúne como se fosse uma família, e eles estão abertos para todo mundo, tem justiça social rolando ali, ninguém ali é pobre, ninguém é rico também, mas ninguém é pobre, eu quero participar desse negócio, fraga. Aí eles iam para lá, era uma comunidade que abraçava, principalmente órfãos e viúvas, né? Você vê pelas cartas que os generais romanos escreviam para os imperadores, reclamando que a igreja, como se não bastasse, né, cuidar das suas viúvas e dos seus órfãos, cuidavam também dos nossos, né? Eles reclamavam disso, como se não bastasse, os caras estão cuidando das nossas viúvas. Era um projeto social cabuloso a igreja, né? E o Senhor lhes acrescentava, olha só, era uma comunidade crescente. Quem tem medo de crescer, meu irmão, não faz ideia do que é igreja. Igreja saudável cresce, isso é normal, né? Não cresce exorbitantemente, né? A gente não quer fazer aqui
A não ser que Deus tenha um propósito muito grande para isso, para uma Hillsong, New York aqui, de repente um castelo gigantesco e um estádio para a gente fazer uns cultos e tal. Mas as igrejas crescem, né? Tem gente que quer manter a igreja ali presa no... Não, eu gosto de igreja pequenininha, se o pastor não puder falar comigo e tal. Cara, perca esse medo. O apóstolo Pedro, a primeira pregação dele, veio 3.000 pessoas. Você acha que ele tinha tempo para conversar com cada uma dessas 3.000 pessoas ao longo do ano? Nem se ele fizesse uma por dia, não dava. Então, a igreja precisa fazer discipulado, né? E o discipulado do apóstolo Pedro, ou de Tiago, né? Independente de quem liderava a igreja naquele tempo, chegava em todo mundo. Então, é isso, bola para frente, é uma igreja que cresce, né? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Antioquia é a primeira igreja fora da província da Judéia, né? E voltada para não-judeus. Nesse tempo aqui, o problema grande da igreja era o racismo mesmo, porque os judeus achavam que só quem tinha a cultura deles era salvo de verdade. Os outros tinham que começar a abraçar a ergonoma, né, as obras da lei. E aí as obras da lei tinha a ver com sábado, tinha a ver com circuncisão, tinha a ver com um monte de coisa. E aí o apóstolo Paulo falou, cara, não tem nada disso. Nós somos salvos por Jesus, a circuncisão de Jesus acontece no batismo, né? Já entra aqui uma doutrina do batismo, né? Você vai fazer parte da aliança de Jesus se batizando, não é se circuncidando não. E todo mundo é responsável dentro desse processo e tudo mais. E a partir daqui, Paulo e os companheiros dele vão evangelizando a Ásia Menor, né? Que tem Éfeso, tem Colossos, a Acaia, né? Que envolve ali a Grécia, Corinto, a Galácia, que era formada por povos celtas, inclusive, né? Os primeiros celtas evangelizados estão lá na Galácia. Macedônia, que tem a Tessalônica, chegando até a Europa, né? O apóstolo Paulo, o objetivo dele era chegar na Espanha, ele chega até na Itália. No final da vida dele, ele acaba morrendo por lá. Isso é que ele está escrito lá na Bíblia mesmo. Ele fala da intenção dele de chegar lá em cima, né? Enfim, é isso. 64 depois de Cristo, o apóstolo Paulo vai morrer lá, né? Dizem que Pedro foi para lá também, mas aí eu não sei. Tá, gente, isso aí que vocês estão vendo é o Império Romano, tá? Esse é o primeiro ato de globalização. Primeiro não, né? Teve vários outros. Mas é uma globalização bem organizada, porque Roma preocupava com a ligação entre as províncias, então eles construíram estradas. Cara, Jesus, né, o Deus encarnado, ele se encarnou na hora certa, né? Você tinha estradas romanas indo para tudo quanto é canto, você tinha a cultura grega ali, que foi abraçada pelos romanos. Os romanos chegou destruindo tudo. Então eles usam a cultura grega, estão aproveitando um monte de coisa. E os romanos também tinham uma coisa que eu não vou destruir sua cultura, você só aceita os meus deuses também, nós mistura e fica todo mundo junto, né? Eu não quero que você vira romano simplesmente, você continua com a sua cultura. Tanto que o povo de Israel foi permitido que eles continuassem com o judaísmo, né, depois que foram dominados por Roma. Um pouco diferente da Grécia, né? A Grécia, que dominou Israel antes, queria helenizar o povo, passar a cultura helênica para o pessoal, a cultura grega. Já os romanos não, os romanos só queriam imposto mesmo para poder construir as estradas e expandir essa área vermelha aí, que é o Império Romano. Jesus vindo nesse tempo facilitou muito, cara, porque os pregadores do Evangelho, desse novo mundo, desse novo tempo, né, desse Senhor que é Jesus, ele aproveitou as estradas construídas por esse outro senhor, que era o imperador. Então ele foi entrando em tudo quanto é canto, né? Tá, mas e a Britânia? Olha só, a Britânia é essa ilha lá em cima, velho. Nem está encostada na Europa, né? O apóstolo Paulo chegou lá. Bom, como é que o evangelho vai chegar nesse lugar? As teorias mais comuns é que o evangelho tenha chegado lá por meio do comércio e das burocracias romanas, tá? Soldados romanos tinham que ir para lá, né, de navio, lógico. Comerciantes, funcionários, né, funcionários civis que eram cristãos, porque muitos soldados romanos se converteram nesse tempo, tá? Alguns deixaram de ser soldados, como por exemplo o tal do São Jorge, né? Ele se converteu, largou a espada porque não queria matar pessoas, porque matar é pecado, né? E aí ele se converte,
e é um dos primeiros mártires, né? Ele vai morrer por causa da conversão dele. Mas muitos soldados continuavam cristãos, então ele frequentava a ilha, tomavam vários cuidados lá para equilibrar sua fé com o seu trabalho, né, na província e tal. Mas enfim, é isso. 70 depois de Cristo rolou uma perseguição romana, e aí você teve muita fuga de cristãos aqui da Gália, nesse pedaço ali, para Britânia, porque lá era um pouco mais esquecido, né? E aí começa-se, depois que o evangelho chega lá, começa uma fase que a gente chama de fase celta da igreja anglicana. A igreja anglicana, basicamente, ela tem 3 fases, e talvez nós estejamos entrando numa 4ª, mas a gente conversa mais sobre isso depois. Fase celta, ela vai começar aí no século I, ou talvez no século II, quando os primeiros cristãos foram parar lá na Britânia, tá? Gente, peço muita paciência, assim, que esses dias eu tô tendo muito branco, assim, mas me ajudem à medida que for acontecendo. Os cristãos foram parar lá e os celtas habitavam o lugar, então eles pregavam para esses caras, né? As evidências disso, né? Tem sítios arqueológicos no negócio, tem uma capela em Kent, né, em Silchester, e a presença de símbolos cristãos, tipo XP, né, que é uma abreviatura de Cristo, né, em vários lugares, e essas coisas são datadas do século II. Aí eu penso, se você tem artefatos datados do século II, provavelmente eles foram construídos ali no início do século II ou talvez no século I. Por exemplo, uma capela. Uma capela é construída depois que uma comunidade cristã está bem reunida ali dentro para poder se construir uma capela, certo? Por isso que a gente aposta que o cristianismo chegou lá realmente ainda no primeiro século, ou seja, nos primeiros 100 anos de cristianismo. Dá para entender isso? Em Tertuliano, né, ele chega a citar uma comunidade cristã britânica em 200 depois de Cristo. Ou seja, isso ainda é século II, né? Ou seja, o cara está citando, tem uma comunidade cristã naquele lugar e tal. Enfim, que comunidade é essa? A gente não faz ideia, mas ele está comunicando que existe cristãos lá, naquele pedaço, né? E uma comunidade cristã não é uma coisa que nasce ontem, né? Não, para você converter um povo, uma cultura, isso demora tempo, né? E no concílio de Arles, né, 314 depois de Cristo, tem a presença de 3 bispos ingleses. Pô, como assim bispo inglês? Os caras vieram daí, desse pedaço, né? E tinha uma certa comunicação com a igreja católica, né? Por que católica? Porque a igreja era universal, eles se consideravam parte de um mesmo movimento começado por Jesus, só isso. E era liderado por bispos, nós vamos ver nesse próximo slide agora, era liderado por bispos, presbíteros e diáconos. Então tinha esse povo lá, entende? Olha que doido isso, né? As características dessa comunidade primeva ali. Eu adoro eu fico imaginando o cristianismo tendo chegado aqui entre os indígenas e ter permanecido com as suas características culturais, ao mesmo tempo abraçando a fé cristã, né? Excluindo de sua cultura aquilo que é realmente contrário à fé cristã no sentido bíblico, seria o que é contrário à vida, né? Enfim, tanta coisa que a gente vê aí. Mas enfim, tinha uma espiritualidade de forte ênfase mística e contemplativa, né? Isso a gente vê por meio de livros e pesquisas sobre o cristianismo naquela região, né? Autonomia em relação a Roma. A igreja nesse tempo não tinha essa ideia de que existe um bispo em Roma e todo mundo tem que obedecer o que ele fala ou seguir o que ele está dizendo. Várias igrejas étnicas, né, e regionais, tipo Éfeso, Galácia e tal, pastoreadas por bispos, que são pastores de cidades. Aí faz parte da pesquisinha que eu pedi vocês para fazerem, né? O que é um bispo? O que é uma diocese? Né? O que é uma catedral? Então era pastoreado por bispos, que são pastores de cidades inteiras, que governam dioceses, que são regiões inteiras, um pouco mais amplo, um conjunto de cidades, né? Presbíteros, que são pastores locais, né? Vulgo padre ou pastor, né? Que é aquele que fica cuidando da comunidade local, né? Ário, que você ia citar lá no seu sermão, era um presbítero, né? Ele cuidava de uma paróquia local.
né? Cuidava de pessoas ali. E diácono? Cara, tem gente que acha que diácono é o cara que serve na porta da igreja, ou que serve a ceia na hora do culto, né? Pois é, não, diácono é um ministro ordenado dentro dessa hierarquia de igreja, dessa estrutura que se chama episcopado, que é mais uma palavra que eu pedi vocês para pesquisarem, né? Então, tinha essa estrutura lá, bispos, presbíteros, diáconos. O que o diácono faz? Ele serve o seu presbítero, ele ajuda o presbítero a servir a ceia para a comunidade, a pastorear a galera, né? A batizar, né? O diácono, ele é um ministro ordenado. Na nossa igreja, por exemplo, não tem diferença nenhuma de roupa entre um diácono e um presbítero, os dois têm a mesma roupa, né? E olha que doido isso, né? Todo mundo sob a liderança de um patriarca. O que é isso? Vocês lembram que eu falei que tinha província? Uma província era uma reunião de várias cidades. Então, normalmente, um patriarca que liderava, por causa da necessidade geográfica, se criou a figura do arcebispo, tá? Então, tinham bispos liderando cidade. Sempre que você olhar na história da igreja cristã, o nome de um cara e o nome de uma cidade depois, normalmente ele é um bispo. Tipo, Irineu de Lyon. Ou seja, ele era o Irineu, bispo de Lyon. Ou seja, ele pastoreava várias igrejas locais. Ele liderava vários presbíteros em Lyon. Dá para entender? Tinha um de Esmirna, mas tinha os caras que eram os metropolitas, ou patriarcas, ou arcebispos, que começa a surgir depois essa figura, dos que lideravam regiões inteiras. Então tinha um arcebispo que liderava a região da Judéia inteira. Tinha outro que liderava Antioquia, outro que liderava Alexandria, que era um pedaço do Egito. Outros lideravam o norte da África. Nesse tempo você tem 5 patriarcas, né? Formando a cristandade, que era o de Roma, tinha um em Constantinopla, que é a atual Turquia, né? Se eu não me engano. Tinha outro em Alexandria, no Egito. Tinha outro em Antioquia, que era próximo ali de Jerusalém. E tinha o de Jerusalém. Ou seja, não tinha essa coisa, o Papa. Tinha vários líderes regionais que lideravam os bispos. E esses lideravam, por sua vez, os apóstolos. Lideravam ali os presbíteros locais. Deu para entender essa hierarquia aí? De boa? Vamos prosseguir. Bom, e aí vem uma fase romana. Gente, alguma dúvida até agora? Vou abrir aqui para dúvidas, caso alguém queira sanar. Fale agora ou cale-se até o final da palestra. Massa. Como? Para a igreja anglicana, ele é só o bispo de Roma mesmo, que lidera a igreja católica romana, que é a igreja que aí ela é tão grande, é a maior igreja do mundo, né? E, enfim, tem paróquias e dioceses espalhadas pelo mundo todo. A gente considera ele um irmão, é isso. Inclusive vai chegar nessa parte aqui mesmo. No século V, gente, rolou uma invasão dos caras lá que eu falei, dos ângulos. Nessa época os ângulos nem cristão eram, né? Ângulos, saxões e jutos começam a descristianizar o povo e repaganizar a galera, né? No sul e no centro. E aí o Papa Gregório I fica preocupadão com aquilo ali, ele era de Roma. Aí, pensa nisso. Tinha vários arcebispos. O arcebispo de Roma ficou preocupado com a Britânia. Por quê? Questão de organização política. Britânia era uma província romana e ele estava na fonte, na sede de Roma. Então ele se sentiu responsável por aquilo ali e mandou um missionário para lá, que é um tal de Santo Agostinho, né, que a gente chama de Agostinho de Cantuária. Ele é enviado para lá para recristianizar o lugar, né, e para recristianizar a região e organizar a igreja da Britânia. Por quê? De acordo com eles, talvez fosse uma igreja desorganizada, porque não era ligada a Roma. E eles já tinham criado aquela ideia de que Roma, tipo assim, beleza, tem 5 arcebispos, mas o de Roma, ele é mais importante que os outros. Por quê? A desculpa era que Pedro tinha saído de Jerusalém um dia e foi para Roma. É uma teoria.
inclusive com algumas fundamentações históricas, mas que é uma teoria ainda, né? Não dá para ter certeza, mas diz que como quem está lá é sucessor de Pedro, então ela é mais importante que as outras, que eles não são sucessores diretos dos apóstolos. Então quem tem a primazia entre todos os patriarcas é o de Roma. Então ele se preocupou com isso, não, vamos mandar o Agostinho para lá. E o Agostinho não é o Santo Agostinho, tá? É o Agostinho de Cantuária. Ele foi para lá organizar essa igreja. O que aconteceu foi que no século VII, né, em 664, no concílio de Whitby, com alguns delegados, né, de pessoas que votavam, celtas e romanos, né, após 600 anos de uma igreja celta, de repente você substitui aquele modelo de igreja por uma igreja romana. Aí eles tinham que adotar uma nova cultura. Isso não é fácil, isso demora muito, né? Então a igreja daquela região vai ter sempre aquela relação assim, pô, nossa cultura é um pouco diferente disso aqui está um pouco diferente, o jeito de fazer, né? E aí vai ter sempre uma certa resistência com quem veio de cima e cristianizou o negócio, né? Esse pessoal nos salvou, graças a Deus, porque, né, os pagãos estavam chegando e destruindo tudo e repaganizando o povo. Mas por outro lado a gente volta a ser cristão, mas num modelo diferente. É como se chegasse, sei lá, essa igreja começasse a desviar demais, aí vem um missionário da Assembleia e salva a nossa igreja, mas ela começa a recomeçar a igreja num modelo mais assembleiano. E começa a tirar essas imagens aí, tira esses negócios daí, isso aí é proto-liberalismo, tira esse trem. Aí tira essas artes também, que Jesus não mandou botar arte na parede, vai mudando tudo, continua sendo cristão, mas aí, enfim, tem uma outra cultura se introduzindo ali, né? Essa é a pegada. Século VII até o VIII, você tem um fervor celta daquele pessoal ali, ele é canalizado para evangelizar a região alemã, né, e a Escandinávia. O pessoal começa a evangelizar os escandinavos. Beleza, século VIII aí, né? No século IX, né, 100 anos depois, você tem uma invasão viking, que aí foi uma invasão pesada, né? Tem uma destruição e queima e saqueamento. Após 200 anos de um modelo romano, os caras chegaram assim, queimando e destruindo tudo, né? Talvez nessa época tivesse criado essa ideia do diabo com chifre e tal, porque os vikings chegavam com os chifrão, que se trentavam, destruindo tudo. Falei, essa é a imagem do capeta, né, para essa turma. E destruindo mesmo, cara. Depois vocês pesquisem lá, não sei se vocês já viram, deixa eu ver, eu tenho uma indicação de filme aqui, tá aqui, ó. Alguém já viu esse desenho? Uma Viagem ao Mundo das Fábulas? Em português, né? Que avacalharam o nome. O nome é O Segredo de Kelso. É um desenho infantil muito bonitinho. Eu passo ele para os meus filhos ficam vidrados, velho, até o final. Sobre essa época, do século IX, que a região da Britânia está sendo invadida pelos vikings. E aí o pessoal vai chegando e destruindo um mosteiro, e ele está sendo responsável por salvar o livro de Kelso. E é interessante a mistura com a cultura pagã que existe ali, ele mistura com isso para poder salvar o livro de Kelso. É muito doido isso. Aí tem um cristianismo meio celta e meio romano ali misturado. É muito doido, cara. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de criar esse desenho. Muito lindo. O livro de Kelso. Em português você vai achar Uma Viagem ao Mundo das Fábulas. Voltando aqui. Aí no século X você tem uma invasão nova, que os vikings estavam chegando, destruindo tudo. Aí veio um cara mais poderoso que os vikings, que é uma invasão normanda. Aí destrói os vikings e o cara era cristão, tal do rei Knut. Aí ele é proclamado rei e aprofunda a relação dele lá com Roma. Aí o negócio fica romanizado mesmo. Do século X pra frente é Roma na força, mano, na imposição total. E aí, qual que é o resultado disso? Você tem uma insatisfação local com a subordinação ao Papa, né? O povo da Britânia tinha uma resistência, Papa, coisa do Papa, isso aqui é a religião do Papa, né? No século XIII, os nobres constrangem lá o rei João Sem Terra para assinar um documento que eu pedi vocês para pesquisar também, que é a Carta Magna. Alguém lembra aí? Alguém pesquisou sobre a Carta Magna?
Tem uma carta de direitos lá, para acabar com o poder absoluto do rei, que os reis, velho, o rei mandava em tudo, sabe? Se o rei falasse, a primeira noite da sua esposa é comigo, depois eu te entrego ela. É tipo isso. Isso rolava mesmo entre os nobres lá, por isso que a Escócia quis se separar da Inglaterra, porque o rei da Inglaterra chegou no nível absurdo de querer isso, né? Ele tinha a primeira noite, o direito da primeira noite, coisas loucas desse nível. E aí os nobres constrangem o rei. Você quer continuar sendo rei? Você vai assinar uma carta de direitos aqui, uma constituição e tudo mais. E é a Carta Magna da Inglaterra. Nessa carta, cara, no século XIII, está escrito uma cláusula que diz: a igreja anglicana será livre. Aí essa é assim, uma das grandes provas de que o anglicanismo foi inventado pelo rei Henrique VIII, lá na época da Reforma. No século XIII você já tem o nome Igreja Anglicana dentro de um documento oficial, né? Então, no mínimo, é questionável essa coisa de que o rei Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, inventou. Ele estava mais para fundar a Igreja Anglicana com o padrão de atitudes dele, cara. Não tem nada a ver com o padrão cristão. Mas é isso, lá está escrito: a Igreja Anglicana será livre. Ou seja, eles já tinham dentro de si, da sua cultura, uma noção assim, cara, nós somos o povo anglo. A nossa religião, o nosso cristianismo é um cristianismo anglo. Nós somos, enfim, a nossa cultura é anglo. E tem lá o Papa enchendo o saco aqui o tempo todo, porque o Papa já não era só um bispo de Roma. Ele tinha acumulado poder pra caramba, tinha imposto que tinha que pagar. Outro detalhe, né? A terra da Inglaterra não era deles. A terra era do Papa e do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era uma coisa gigantesca. Já não era mais o Império Romano, tinha caído e tal, mas tinha o Sacro Império Romano Germânico, que dominava tudo. Então os caras, enfim, a Inglaterra sempre ficou irritada com isso, né? E o povo tinha sempre, nós somos esse povo. No século XIV, você tem um padre da igreja, John Wycliffe, que, enfim, ele era universitário também, né, lá de Oxford, e ele protestou contra isso, né? No tempo dele, era contra olha só, ele protesta contra o papado, contra a simonia, que é a venda de bens religiosos. Olha o nível que a igreja estava chegando, né? Venda de indulgência, a ideia da transubstanciação, né? Para ele, isso aqui é um mito, cara, não tem como você dizer que isso aqui transforma em carne, em sangue. Realmente a presença de Cristo está aqui, mas não, poxa, cara, não vão adorar isso aqui, vão entender, né? Porque o pessoal realmente adorava, fazia procissão com a hóstia, o povo adorava a hóstia. Enfim, isso é um problema para a igreja, né? Cria-se muita superstição em volta disso. A propriedade das terras pela igreja romana, né? Então ele protesta contra isso tudo e defende o direito da tradução da Bíblia na língua do povo. Detalhe, né? A Bíblia nessa época não estava na linguagem do povo ainda, né? A única linguagem do povo que existia era a língua latina, Vulgata, que tinha sido feita 1000 anos antes disso aqui, que era realmente a língua do povo na época, que era o latim. Latim era a língua do povão, e o grego era a língua, a norma culta era o grego. Então, um antepassado nosso na fé lá, o São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim. Isso foi um movimento maravilhoso dentro da história da igreja. Só que depois o latim se cristalizou como a língua oficial da igreja, e eles queriam que o latim fosse falado no mundo todo. Mas os ângulos falavam inglês. E aí, que é um inglês antigo, né? O anglo-saxão. Como é que nós vamos fazer, velho? A língua do povo tem que ser falada no culto, né? Na missa, e tem que ser falada na Bíblia. O povo tem que ler a Bíblia. Como assim a igreja não tem acesso à Bíblia? Então ele defendeu esse direito, né? E uns caras depois dele, acho que Tyndale, vai traduzir a Bíblia para o inglês. É um ato de desobediência. E ele promove um sentimento nacionalista, né, autonomia em relação ao Sacro Império Romano Germânico e a resistência ao catolicismo romano, né, uma busca de autonomia religiosa mesmo, total. Bom, esse cara aí dessa época, né, o Santo Adão, Saint Aidan, né, de Lindisfarne, que protege o tal do livro de Kells. Depois dê uma pesquisada sobre o livro de Kells. E essa indicação aí para a semana que vem, brincadeira. Mas assistam, velho, vocês vão curtir. E aí nós entramos na fase que, teoricamente, a gente está até hoje, que é a fase reformada da história da nossa igreja. Em 1517, o Lutero
proclama o protestantismo. Gente, ó, atos da história. Enfim, o meu mestrado foi em história. A gente aprendeu a quebrar um monte de preconceitos, né? Essa ideia de como é que fala? O Renascimento começou na data tal. Não, velho, pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa que vai acontecendo até você poder chamar aquele tempo de Renascimento. E assim também a Reforma, pô. A Reforma começa muito antes, né? Com pré-reformadores, tipo John Wycliffe, John Huss, 100 anos antes. Os Lollardo, né? Que era do Wycliffe. Tem o Pedro... Ai, gente. Esqueci o nome do cara lá da Itália também, que faz um movimento lá na Itália, Pedro Valdo, né, que é o movimento dos valdenses. Os caras, tudo antes da Reforma, tudo com as mesmas ideias da Reforma. A Reforma, o lance é o seguinte, começou a proliferar a universidade para todo tempo, né? O liberalismo da época era o protestantismo, era uma forma assim, cara, existe vida fora de Roma, existe possibilidade de ser igreja sem ser debaixo do bispo de Roma, pô. Por que não o bispo nosso, bispo local, bispo nossa cultura? Porque o mundo todo tem que celebrar do mesmo jeito exatamente? Porque o africano não celebra do jeito africano? Por que nós ingleses não vamos celebrar do nosso jeito inglês, né? Essa era a questão que estava dentro das universidades. E aí vinha se questionando algumas coisas que realmente, de acordo com a Bíblia, era heresia mesmo, né? Os caras batiam de frente. Então, Lutero começa a popularizar as ideias protestantes quando ele tem coragem de pregar 95 teses que vão contra algum monte de coisa da Igreja Católica lá na igreja de Wittenberg, né? Não, Wittenberg não, esqueci o nome da igreja lá que ele prega, enfim, fugiu aqui. As 95 teses. É Wittenberg mesmo, né? É isso, eu estava certo desde o início. 1520, né? O clero formado em Oxford, Cambridge, era geral protestante. A galera as ideias deles eram protestantes. Olha como é que o protestantismo se alastra rápido. Isso é uma característica, né? Quem estuda culturas vai dizer que o protestantismo vai nascer junto com uma revolução no mundo que está acontecendo, que é a revolução da escrita, né? Você cria a imprensa ali no século XVI, então aquilo, século XV ainda, né? Começa a espalhar. A prensa ajuda a espalhar muito mais rápido as coisas, né? E as ideias protestantes vão se espalhar com isso. Bíblias protestantes, folhetinhos do Lutero, folhetim de John Huss, folhetim dos caras vai espalhar no mundo todo, né? E aquela cultura, pô, nós queremos iluminação, velho. A gente quer crescer, a gente quer ser inteligente. Não dá pra ser só alguém só porque o meu pastor falou eu vou acreditar. Os caras queriam ir na fonte também, que é um movimento importante, né? Aí o rei Henrique VIII em 1531, que era católico e antiprotestante, né? Ele tinha escrito teses contra Lutero e foi elogiado pelo Papa, inclusive, né? Por ter feito uma tese que refutava as ideias de Lutero. O cara era antiprotestante, ele não gostava de protestantes. Enfim, a Elibânia, a esposa dele, a Catarina, que era viúva do irmão, tinha que ter casado com o irmão, mas o irmão morreu, aí ela passou para ele. Só que era uma menina, era tipo novinha, e era sobrinha do imperador, do Sacro Império Romano. Então pensa nisso, é sobrinha do imperador, esse casamento arranjado. Você tem que casar com ela e ponto final. Ele vai e bane ela, porque ele queria outra. É bonitinho? Mas olha só, ele era um galinha, mano. Por quê? Assim, depois ele vai querer ficar com a Ana Bolena, que era protestante, tá? E ele pede o divórcio pelo Papa. Eu falei, Papa, faz meu divórcio, porque me casaram aqui sem eu querer, sem eu pedir. Aí o Papa fala, não, de acordo com as Sagradas Escrituras, o vulgo, levando em conta o meu imperador aqui do Sacro Império Romano, que é o tio dela, pô, não aceito uma coisa dessa. Inglaterra é muita grana e tal, pô, eu não vou aceitar um negócio dele. Então ele não aceita fazer separação. Dizem os historiadores que o Papa já realizou algumas separações baseado no cânon da igreja, quando essas uniões foram feitas sem consentimentos. Inclusive essa era uma possibilidade canônica de se desfazer esse casamento, mas ele não fez, ele não quis fazer, né? E aí ele vai e bane a mulher. Eu não posso, então vou banir ela daqui.
e casa, né, assume a Ana Bolena, que é uma protestante. Mas depois, se você for ver filmes sobre essa época e ler sobre essa época, ele vai mandar matar a Ana Bolena quando ele enjoa dela. Ele vai ficar com outras e outras, entendeu? Ele é um cara assim, cafajeste, não prestava, né? Enfim, em 1533, o Thomas Cranmer, né, que era o professor de Cambridge, ele é favorável ao divórcio do rei. Ele falou, não, é possível sim, canonicamente, legalmente, divorciar o rei. O rei falou, pô, gostei de você, protestante. E aí ele assume como arcebispo ainda com a bênção do Papa. O Papa abençoou e falou, agora você vai ser o arcebispo de Cantuária. O que é o arcebispo de Cantuária? Ele é tipo o arcebispo da Britânia inteira. Tem várias dioceses, várias cidades. É a Grã-Bretanha, mano. O cara é líder de um negócio muito grande. O Papa abençoou ele e tal, e ele era favorável ao rei. Então naquele conluio aí, o rei curtiu as ideias dele. E ele era um protestante, então ele estava ganhando por outro lado. Ele falou, vai, agora eu vou protestantizar a Inglaterra inteira. E vou aproveitar, agradando o rei aqui, porque o rei vai me deixar nessa posição de poder. O cara usou isso mesmo para poder renovar a Inglaterra nesse sentido. E aí diversos atos nacionalistas vão marcar aí a independência política e religiosa em relação ao Sacro Império Romano Germânico, tá? Quais são elas? Uma sucessão de leis aí. Vamos pegar a autonomia inglesa. Principalmente essa de 1534, né? O rei recebe o título de governador e suprema cabeça da igreja. Isso foi um problema sério, né? Porque até hoje ele tem esse título dentro da igreja da Inglaterra. Então é um título que não é exercido, mas ele é a cabeça da igreja. Tipo assim, eu mando aqui. Eu escolho quem é bispo, quem não é, né? Eu decido as coisas e tudo mais, tá? Que é chamado de ato de supremacia. Nessa época isso era exercido de verdade. Hoje em dia é só simbólico. Depois que a igreja define quem vai ser, aí o rei vai lá e institui esse cara como arcebispo de Cantuária. Ele suspende ali o envio de impostos ao imperador. Imagina, velho, o imperador do nada para de receber o imposto da Britânia inteira. Eles devem ter ficado muito putos no dia. Reforma, aí rola a reforma agrária. Claro que não é a reforma agrária assim para o povo. A reforma agrária para os ingleses. Leia-se ingleses nobres. A terra agora é... Ingleses nobres não, na verdade a terra agora é do rei. O rei manda. E o Papa começa a ser referido entre eles como o bispo de Roma. Não é mais o Papa. Ele é o bispo de Roma, também chamado Papa. Assim que eles eram referidos naquele tempo. E aí, cara, os 3 filhos de Francisco entram aí numa sucessão de coisas que normalmente a gente fala deles aí para poder entender o que aconteceu, né? Você vê que um reinou 6 anos, outro reinou 5 anos. Aí a Elizabeth reina 45 anos. Quando você tem uma rainha na Inglaterra que chama Elizabeth, ela vai reinar assim, pra caramba. Entendeu? É tipo isso. Então, ó, o Eduardo VI, né? De 1549, ele aprova o livro de oração comum, né? E assim, é uma coisa legal, é uma coisa de lei. Aprovar o livro de oração comum não é aprovar um negócio para a igreja, igual hoje em dia a gente tem uma separação total entre igreja e Estado. Quase total, às vezes. Mas normalmente tem separado, assim, né? Só que nessa época aqui, assim, era Deus acima de tudo e o rei acima de todos, mano. Então as coisas tinham que ser aprovadas no parlamento. Então o livro de oração comum foi discutido ali. Por quê? Porque todo mundo é cristão, não tem discussão. A Inglaterra é cristã e ponto final. Quem não é cristão tá com as religião dos bruxos e tal, né? Futuramente vai ser perseguida, aquela coisa toda. Então assim, aprova-se o livro de oração comum, revoga o celibato clerical. Imagina a alegria dos padres, mano, nesse dia. É claro que alguns continuaram sem casar, mas os caras, pô, velho, vou fazer igual Lutero, né? Deixa aí aquela piadinha horrorosa, né, Catarina, vambora. É nóis. Então, aí revoga o celibato, abole a oração pelos mortos que tinha naquele tempo, mas os 39 artigos de religião vão dizer o seguinte, ó:
o que não é bíblico não necessariamente é do capeta, é endemoniado e tal. Mas o que não pode ser provado pelas Escrituras, e nem está nas Escrituras, não pode ser cobrado e nem usado como regra de fé. Então assim, oração pelos mortos não se faz. E acabou. Ninguém vai orar mais pela tia que morreu, pelo avô que morreu. Acabou, velho. A resolução é problema aí com Deus, né? E a intercessão dos santos. Pô, você tem referências bíblicas que falam mais ou menos, mas você não tem uma coisa clara. Então o que acontece? Não é pecado, não é heresia, mas a gente não vai cobrar isso como regra de fé e de prática. O que é regra de fé e prática para a igreja é só aquilo que está nas Escrituras ou que pode ser provado a partir delas, tá? Então se abole ali a oração pelos mortos, tem a retirada das imagens dos altares, que o trem estava virando idolatria, né? Tinha um monte de imagem nos altares, você imagina aquela coisa muito louca. Simplificação das vestes clericais, porque o clero, ele tinha uma veste assim, que remetia à autoridade imperial, né? E aí os bispos da igreja da Inglaterra falaram, não dá para ser assim, né? Uma principal referência deles lá, que era o Wycliffe, ele formou uma ordem de gente pobre, de mendicantes, né? Então assim, tinha uma relação com a questão da pobreza também. Falou, isso aqui não dá, você ficar remetendo a riqueza e tal, aquela coisa toda de cima do altar, você não tem contato com o povo também. Então isso precisa ser simplificado. A ceia em 2 espécies, porque na época era só o pão, né? Então agora a ceia está em 2 espécies, tem o vinho também junto. Na igreja da Inglaterra isso é tão pesado que se passa assim o cálice e o pão. O pão vai na mão de todo mundo, aí o cálice, como são bancos assim gigantes, vem um cálice de ouro, né? O diácono toma, ele limpa com pano com álcool e passa para outra pessoa que vai beber também e vai passando. Na época da pandemia, eu acho que cortaram isso aí por um tempo, mas eu acho que voltou de novo. Enfim, quem tem coragem vai beber as 2 espécies ali. Normalmente aqui no Brasil, em alguns outros lugares do mundo, a gente molha o pão lá dentro e entrega para a pessoa. E assim ela está tomando das 2 espécies ali também. Mas tem que ter as 2 espécies, não dá para dar só o pão, né? Porque Jesus falou para tomar as 2 coisas. É isso. E sem um caráter sacrificial, né? Isso aqui não está te salvando dos seus pecados. O que te salvou dos pecados foi Jesus. Foi o ato dele na cruz do Calvário, né? Isso aqui está representificando algo na sua vida, né? Você está retomando aquilo ali, renovando a sua fé e se fortalecendo, se alimentando de Deus, né? Em 1553, né, 4 anos depois, vem o decreto dos 42 artigos de religião, que depois vai ser transformado em 39, que é meio que aquilo que eu tinha dito aqui, o que não está na Bíblia não pode ser colocado. São regras gerais assim, teológicas, que o pessoal vai lançar em cima da igreja para evitar heresias. Só que aí, velho, o Henrique, por causa da putaria dele lá, com um monte de mulher, ele tinha filha de tudo quanto é mulher, e eles tinham direito ao trono também. Então Maria, que é chamada de Blood Mary, Maria Sanguinária, tem direito ao trono. Ela sobe e fala, eu vou reconciliar a Inglaterra com o Sacro Império Romano Germânico. E aí, cara, ela impõe a religião católica, executa na mãe ali 300 clérigos, inclusive o arcebispo de Cantuária. Falou, vai executar os 300 aqui de uma vez, só para vocês verem o que a gente faz com gente reformada aqui nesse lugar. E aí, graças a Deus, depois dela, Elizabeth se levanta, né? Outra filha do Henrique VIII, mas aí ela fica 45 anos no poder. O trem é forte. E ela é conhecida por isso, né? Tinha um pulso firme. E ela rompe com Roma, né? 559, ela vai trazer uma nova versão do Locke, com status de liturgia oficial na Inglaterra inteira. Agora você pensa, 1559... está proliferando na Escócia, se eu não me engano, tem o presbiterianismo, tem outras coisas surgindo, né? Tá tudo bombando. E ela falou, aqui na Inglaterra é todo mundo anglicano, irmão. E tem um livro de oração comum, isso é liturgia oficial dentro da Inglaterra. 1562, reduz os 42 artigos para 39,
e aí fica o nome fixo, né? 39 artigos de religião. A construção de uma igreja de via média, né, entre Roma e Genebra. Agora são todos anglicanos. Genebra, cara, estava bombando desde da década de 30 desse século aqui. Então, sim, as ideias de Genebra estavam fortes. E aí ela vai criar um equilíbrio. Era uma rainha, digamos, estratégica, né? Pô, eu não quero destruir tudo que Roma construiu ao longo de todos esses anos aí, depois da fase celta, né? Pô, não vou fazer isso. Isso é cultura do povo. Mas o que é heresia, eu quero jogar fora. Isso é o caminho anglicano, inclusive, né? Isso é o jeito anglicano. Pô, o que é heresia, vamos jogar fora. Mas, cara, nem tudo ali é heresia. Tem uma tradição, tem toda uma estrutura, né? E a gente não vai simplesmente detonar isso. E aquilo que é bom da reforma, nós vamos abraçar e nós vamos equilibrar essas coisas dentro de um cristianismo que não vai levar o nome de nenhum teólogo, né? Anglicanismo não tem nada a ver com, sei lá, luteranismo, remete a Lutero, calvinismo remete a Calvino, anglicano remete à região de um povo, de uma cultura que rolava ali, entende? Então a ideia dela foi exatamente essa, né? Ela fica 45 anos até vir o Jaime I. Eu acho que eu pedi para pesquisar sobre ele também, né? 22 anos depois, 1611, ele aprova a tradução da Bíblia King James, do rei Jaime. Depois dele vem, ele reina muito tempo também, né? O Carlos I, né, reina 18 anos, aí começa a tensão entre católico e puritano, e o elisabetano, que agora já virou uma outra facção. Falou, nós somos anglicanos aqui. Falei, não, nós somos romanos. Não, aqui é Calvino na veia. E ficava esses três brigando. Por causa dessa briga, né, rola uma guerra civil. Mano, o negócio é sério, véio. A briga religiosa numa nação cristã é um trem sério. Haja vista que a Irlanda ainda tem guerra até hoje entre protestantes e católicos. Não sei se vocês sabem disso, mas existem guerras com bombardeio e terrorismo rolando lá hoje, né, por causa de coisas religiosas. Isso não é muito incomum na história, não, tá? E aí, nessa guerra civil, quem sai vitorioso durante um tempo são os puritanos, a galera do Calvino. Calvino não tinha nada a ver com isso, mas essa galera toma posse, né? E aí você tem uma assembleia bonita lá que surge nesse tempo, a Assembleia de Westminster, para definir como é que vai ser as novas diretrizes teológicas da nação, mais um monte de coisas assim. De 43 até 49 tem a Assembleia de Westminster rolando. Você tem uma ditadura presbiteriana a partir de 1648. Cara, dura 17 anos esse rolê. Aí o filho dele, o Richard Cromwell, ele governa ali e tal, aí ele volta com o parlamento. Aí depois que ele volta com o parlamento, ele reintegra a monarquia. Aí eu fico imaginando o pai dele lá no túmulo, assim, irritadíssimo. Pô, tá acabando com a república e tal. E aí vem o fim da ditadura, e aí o Carlos II assume, né, e restaura lá o episcopado, restaura o Locke, e fica liderando 25 anos, né? E é ali que vai acontecer a edição final do livro de oração comum, vai virar um padrão litúrgico e doutrinário. O que é um padrão litúrgico e doutrinário? Nós cremos naquilo que a gente ora, né, na liturgia, e a gente ora aquilo que a gente crê. Então a igreja anglicana, ela não tem um catecismo oficial, tipo a igreja católica, que tem aquele livrão amarelo, lindo, eu adoro aquilo ali. Mas a igreja anglicana não tem aquilo, ela tem um livro de oração comum, que expressa a nossa fé, o nosso catecismo a partir das orações. E expressa a nossa liturgia a partir daquilo que a gente crê. E a gente carrega uma cultura reformada e católica, tudo junto dentro desse livro de oração comum, né? Então, o que a gente crê? A gente crê nessas coisas que a gente fica repetindo, nessas coisas que a gente fica orando ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos cultos, né? A gente crê naquilo que a gente está pregando aqui. É uma igreja viva. Dá para entender? De boa. Não que não se crie catecismos, né? A Igreja Anglicana da América do Norte criou um catecismo lindo, inclusive que o J.I. Packer participa dele, né? Provavelmente na Inglaterra tem um, a nossa igreja vai criar um também em breve, se Deus quiser, mas catecismo básico,
O catecismo anglicano sempre vai ser básico, a partir do credo apostólico, da oração de Jesus e dos 10 mandamentos. É isso. A gente não vai ficar ensinando, olha, sobre escatologia nós cremos assim. Não. Sobre soteriologia, o certo é calvinista, ou arminiano, é molinista. Não, a gente não vai fazer isso. Porque os pastores são livres, os membros são livres, para poder crer naquilo que é secundário. Naquilo que é essencial, nós precisamos crer juntos. Na Trindade, né? Na divindade de Jesus, né? Na salvação pela graça mediante a fé. É isso. A soberania de Deus. Isso é básico para nós, tá bom? 1685, Carlos II abraça o catolicismo de novo, não sei porquê. Ele começa a curtir ali, flertou. Aí vem o Jaime II, que é católico, assume o trono e restabelece aí os laços com o Império Romano. Então, fica indo e voltando, velho, nesse rolê aí. Mas os reinos que duraram mais mantiveram esse equilíbrio entre protestante e católico, né? E aí, em 1688, rola uma coisa que é a tal da Revolução Gloriosa, que foi uma das coisas que eu pedi vocês para pesquisarem, né? A Maria, filha do Jaime II, e o Guilherme de Orange, né, que era príncipe holandês, ele derruba o pai da Maria, né, sem derramamento de sangue e com amplo apoio popular, inclusive, dos nobres e do povo também, porque o povo já não estava aguentando mais essa volta, ida e volta com cultura, enfim, você pensa, a nação passou 17 anos protestante, só protestante, inclinadíssimo para o lado de lá. Vamos pensar aqui, né? Aqui nós temos a linha do protestantismo, lá é católico, aqui é protestante, né? Esquerda total. Aí de repente, nessa revolução, 17 anos, o povo fica extremado para lá. Aí vem o outro rei que quer jogar o povo para lá de novo. Aí o povo fica invocado mesmo, o povão apoia essa revolução aí que acontece, que é a Revolução Gloriosa, né? E aí no fim do século 17, quando está surgindo ali inclusive o que a gente chama de evangelicalismo, que é um reavivamento da igreja protestante, que estava engessada nas tradições, nós temos uma Inglaterra, uma nação inglesa, né? 154 anos depois do Henrique, uma monarquia parlamentarista, né? Um rei que não é absoluto, ele respeita uma constituição, né? Tem um parlamento que decide coisas, uma igreja nacional, né, que é uma igreja anglicana, não uma igreja de um teólogo, né? É o nome do povo, não de um teólogo, não de uma doutrina. Igrejas baseadas em nome de doutrina, por exemplo, igreja batista, porque tem uma centralidade na questão do batismo, que é o batismo certo é mergulhado e na fase adulta, né? Então por isso eles recebem o nome de batista, que surge inclusive dentro da igreja anglicana, né, lá na Inglaterra, e depois vai se espalhando pelo mundo. É uma igreja que cresceu imensamente, né? A igreja presbiteriana, que vai surgir por causa de um modelo eclesiástico. A gente não gosta desse negócio de bispo mandando em todo mundo, vamos fazer um colégio de presbíteros, e os presbíteros vão decidir as coisas da igreja. Então você tem uma reunião ali. Aí vem os congregacionais, que é o pessoal da igreja do Lima, né? Naquela época já começaram, não, o governo da igreja é democrático, é o povo que manda. Então, a liderança era a igreja local e ela não tem mais relação com uma rede de igrejas, ou com o povo, ou com uma nação inteira. Então, você tem desde o extremo catolicismo, que é tudo concentrado no Papa, que é uma pessoa só, até uma que é concentrada na igreja local. Essa igreja local, ela é tudo. Desde que Jesus ressuscitou, ele estabeleceu a igreja, e aí todo mundo se desviou e de repente nascemos nós, né, que reformamos tudo, graças a Deus, e Deus trouxe a visão certa para o nosso pastor. Tipo assim, né? Muitas vezes rola isso. Então, existem perigos assim nos modelos eclesiásticos. O anglicanismo, né? A igreja na Inglaterra se torna uma igreja da Inglaterra, né? Ou seja, uma igreja inglesa, que era uma igreja romana na Inglaterra, vira uma igreja inglesa. E o anglicanismo católico e reformado se torna um ramo específico da Igreja de Jesus. Hoje, o terceiro ramo, mesmo rachada, né? Ela é a terceira maior religião cristã do mundo, né? A Igreja Anglicana. Aqui eu tenho uma dúvida que Sim. dá para você, porque a gente levou na brincadeira, né? Que eu perguntei se a gente era reformado. Uhum.
deles a gente consegue extrair as 5 solas. Sim, total. Então nós somos protestantes. Nós somos protestantes, definitivamente. Hoje, assim, a gente já vê assim, desde quando começou aquela guerra de internet e tal, não sei o quê, nós sabemos que ser reformado é quase sinônimo de defender os caminhos do norte. É quase sinônimo de ser calvinista, né? Uhum. Você citou o PAC. O PAC é um calvinista. O PAC é um calvinista. O PAC não é a mesma coisa que o Anti-Right. Exatamente. Por exemplo, então, os dois estão dentro da igreja anglicana, têm ideias teológicas bem diferentes, mas ela tem essa elasticidade para caber os dois, né, dentro de uma mesma igreja. O PAC, se eu não me engano, é canadense, né? Ele está numa vibe de uma igreja anglicana lá na coisa, faz parte inclusive da ACNA, né, da Igreja Anglicana da América do Norte, mas que assim é uma pegada reformada calvinista assim extrema. Eles querem puxar o anglicanismo para esse pedaço, para esse lado. Igual tem uns anglo-católicos que quer que os anglicanos rezem Ave Maria dentro da igreja e tal. Tem essa galera que é hiper reformada. Aí a minha dúvida é assim, a gente pode continuar, nós podemos continuar nos reivindicando reformados, Sempre. entendendo que o significado é da reforma protestante. Exatamente. Inclusive o sola escritura é uma coisa que faz parte dos 5 solas lá da reforma, né? Só Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a escritura e somente a Deus a glória. O sola escritura para nós ele tem uma forma peculiar também, porque o sola escritura não significa nuda a escritura, tipo assim, só o que está na Bíblia que a gente acredita, ensina e tal. Não, tem coisas que podem ser provadas pelas escrituras, não estão lá diretamente, mas a gente confia na tradição cristã e carrega isso como doutrina de fé. O Jordano, ele gosta de extremar as coisas. Ele fala, por exemplo, crer no Espírito Santo, né, como uma pessoa distinta do Pai e Deus ao mesmo tempo, né? Não tem um texto claro das escrituras que diz isso. A gente confia na tradição para afirmar a Trindade, por exemplo. Aí eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado por esse lado. E tem texto que a gente infere e fala, isso aqui, essa é a prova viva. E fala, tem esse problema. Eu falei, não, realmente a gente confia muito na tradição, inclusive para receber as Sagradas Escrituras, né? Não sei se você sabe, mas Deus não trouxe lá de cima os 22 livros do Novo Testamento e disse, igreja, né, usem esse. Não, teve concílios e mais concílios, e dentro da tradição cristã, né, se definiu que são aqueles livros ali. E tem vários outros muito parecidos, inclusive teologicamente muito bons, né, escritos pelos pais da igreja e tudo mais, mas que não entra na escritura, né? E tem outros assim que são usados como escritura por outras igrejas ao redor do mundo, né? Tem igrejas ortodoxas que não acreditam nem na canonicidade do Apocalipse, né? Lutero discutiu se deveria entrar Tiago na Bíblia. Ele falou, não, Tiago, esse livro está errado. E graças a Deus Calvino falou, não, cara, existe como conciliar o livro de Tiago com a fé cristã e tal, não sei o que, você que está viajando esse negócio de lei e graça aí e tal. Você vê que é uma coisa em disputa, mas que a gente precisa confiar na tradição para que a gente continue caminhando, entende? É isso. Muitos de nós vamos nos tornar membros, né, ser confirmado lá no dia, e aí a gente fala pelo americanismo, né, no Brasil e tal, mas as pessoas vão perguntar, especialmente porque a gente é meio excêntrico, né? Assim, poxa, nossa, americano, nem sabe que existia isso aqui, né? Muita gente já deve ter sido confrontados com isso. Exatamente. Os calvinistas são arminianos, né? Então a gente é reformado, mas Exatamente. é calvinista. Exatamente. Quem está no Twitter, quem está nas redes, círculos teológicos, só vai falar isso. E a gente pode falar claramente, nós somos o máximo de ser da reforma protestante. Uhum. Mas a gente não se reivindica com o movimento calvinista. A IAB não é calvinista. Ah, o quê? A IAB, a nossa província. Não é uma província calvinista. Ela não se define calvinista. Embora vários pastores são calvinistas. Outros já estão desconstruindo essa coisa, essa discussão entre calvinismo, arminianismo e tal. Gente, falando esses ismos aqui, às vezes soa como... O que vocês estão falando? Mas são linhas teológicas a respeito da salvação, né?
Enfim, eu vou nem tentar resumi-las aqui para evitar as coisas, mas é isso. Existe espaço para linhas teológicas diferentes dentro da igreja anglicana? Sim. Nós somos reformados? Somos. Tá? Nós somos católicos que se reformaram, né? Mas eles não jogaram a água suja da bacia com o bebê junto, né? Então, tinha uma igreja inteira ali, né? A gente vai jogar isso fora, a gente vai jogar a sujeira fora, né? E vai se reformar e vai estar sempre se reformando, é isso, né? Então, assim, os 5 solas a gente assume plenamente, a gente não assume necessariamente os cânones de Dort lá, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo, né? Nem todos, alguns de Parker vai ser firme nisso aí, outros não, né? Uma existência, mas é só porque ali tá, porque eu acho muito legal. Sim. Eu acho que aquele negócio da igreja anglicana ter essa vocação de ser a via média. Sim. Se ela tá entre Roma e Genebra, quem estava colocando em Genebra? Calvinismo, exatamente. E nessa época nem tinha arminianismo ainda, né? Então é isso. É uma igreja reformada. Se você ler os 39 artigos, você vai falar, velho, isso aqui é Calvino que escreveu. Com certeza. Porque os caras puxavam dali, eles bebiam dali. Genebra era tipo assim, o centro de radiação teológica. O nosso falecido bispo Dom Robson Cavalcante, ele dizia isso, né? A igreja anglicana, ela é católica e reformada. Ela é católica para todas as verdades de Deus, né? E protestante contra todas as mentiras do diabo. A ideia dele é essa: pô, somos católicos e reformados. E ela é teologicamente protestante, tá? E eclesiologicamente católica. Como assim? Pô, no modelo de igreja nós somos católicos, né? Temos bispo, arcebispo, organização, a estrutura litúrgica, né? O credo apostólico, a tradição é tudo católica, tá? Mas a nossa teologia é reformada de fato. A gente é reformado. Embora ele mesmo dizia pra gente, tome cuidado com os reformados, eles têm tendência a criar a própria ortodoxia deles. É desse jeito. Gente, olha só. Por que raios essa igreja foi parar no Brasil? Essa igreja nacional veio parar no Brasil como, né? Mas olha só, nós estamos... São 19h47. Se a gente insistir em continuar, isso aqui vai dar mais uns 30 minutos ainda. Eu vou deixar isso para o próximo encontro nosso, pode ser? Porque aí não desgasta a minha voz e também daqui a pouco a igreja aqui de cima vai começar altos louvores e a gente não vai conseguir falar nada aqui embaixo também. Então, queria abrir esse momento para mais perguntas. O Gabriel já estreou aí sobre sermos reformados ou sermos católicos e tudo mais, mas eu acho que cabem mais perguntas aí, se vocês quiserem fazer. Arthur? Algumas igrejas anglicanas não levam o nome de anglicano. Por exemplo, na Escócia, eles nasceram de uma guerra contra os anglos, contra os ingleses, mas tinha uma igreja anglicana lá, ou seja, tinha um episcopado, tinha um bispo lá. Então eles mantêm o mesmo episcopado, a mesma coisa que a gente chama de sucessão apostólica, que para ordenar um bispo você precisa de 3 bispos, com sucessão apostólica. O que é sucessão? O bispo que me ordenou foi ordenado por outro, que foi ordenado por outro, até chegar lá no início da história da igreja entre os apóstolos, que enfim, os bispos são sucessores dos apóstolos. Então a ideia é que os apóstolos ordenaram bispos, que ordenaram outros, até chegar no bispo Eric agora, por exemplo. E é engraçado que no livro sobre anglicanismo, o Dom Robson, ele traça a genealogia apostólica dele toda, né? Até chegar no Agostinho de Cantuária, cara. O cara é muito louco. Esquema de pirâmide. Tipo isso. E aí, cara, eu tava falando do Robson ter alguma coisa assim. Enfim, voltando aí. A igreja da Escócia vai ser a igreja episcopal da Escócia. Não vai ter o nome anglo. Da mesma forma vai rolar nos Estados Unidos. Igreja, Protestant Church of United States of America. Tipo, PCUSA. Não vai carregar o nome anglicano. Por quê? Porque sai de uma guerra de independência dos americanos contra a Inglaterra. Os caras foram muito mal com eles e tal, não sei o quê. Mas, apesar das guerras políticas, eu queria que vocês entendessem isso. No meio de guerras políticas, apesar disso, existe religião. Só que tá tudo imbricado, tipo assim,
Por causa da entrada da política, vem religião junto para poder dominar. Mas nós temos que entender o seguinte, cara, o evangelho está passeando no meio disso, apesar dessas guerras, apesar das opressões, né? Eu creio que o evangelho chegou entre os indígenas aqui no Brasil, por exemplo, em 1500, com os portugueses. Mesmo tendo toda aquela crítica, eles não descobriram o Brasil, poxa, já tinha gente aqui, né? Mas o evangelho não estava realmente, foi chegar depois. Nós temos que entender isso, né? O evangelho vai chegar lá na América do Norte, vai chegar em tudo quanto é canto e vai... Jesus falou isso, né? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as etnias. Façam discípulos de todas as etnias. Ele fala exatamente, a palavra grega usada é etnia. Então, eu quero que vocês vão em tudo quanto é família, todos os povos. O objetivo não era região política, era povos. Então, eu quero que vocês peguem os povos, né? Então, o evangelho foi chegando apesar disso. Então, chegou lá entre os americanos, depois vai chegar aqui no Brasil, vai chegar quanto é canto aí. E o anglicanismo, que é essa taça diferente para se beber o evangelho, vai chegar no Brasil durante um tempo depois. Que é, vamos dizer assim, a taça em que se bebia a fé cristã aqui no Brasil estava bem suja. Tem um missionário que passa por aqui, ele é anglicano. Ele fala assim, quem vai ser o ditoso missionário que vai levar o evangelho para esse povo? Porque cruzes há para todo lado, mas o evangelho da cruz não é pregado aqui. Ou seja, depois de 1500, o cara vai passar aqui por cerca de 1700, 1800, ele vai passar e vai falar, cara, o cristianismo no Brasil é um absurdo. A igreja católica aqui é uma meleca igual está sendo lá na Europa. O protestantismo surge para poder ir contra essas coisas e aqui no Brasil está desse jeito, né? Então ele vai falar, cara, precisa de gente para pregar o evangelho aqui. É o evangelho da cruz, apesar das cruzes, né? Tem igreja para todo lado, mas o evangelho não é pregado nelas. E aí, graças a Deus, vai chegar missionários depois, né? A igreja anglicana vai chegar aqui para os ingleses. Era uma coisa só para inglês ver, literalmente. Tinha as minas, tinha um pacto, né, com o rei João de Portugal. Então os ingleses podiam trabalhar aqui e ter o seu próprio capelão, depois ter a sua própria igreja com formato de igreja, né? Não sei se vocês sabem, mas as igrejas protestantes, quando chegaram aqui, não podiam ter formato de igreja, porque senão os católicos iam confundir e acabar indo para lá. Então era uma igreja permitida, mas ela não tinha liberdade religiosa, é isso. Você não podia pregar, você não podia fazer proselitismo evangélico. Então as igrejas são restritas a espaços fechados, quadrados, que não podem parecer igreja. Os pastores não podem usar colarinho, não podem usar vestes clericais. Então o protestantismo que cresce no Brasil, ele é aversivo a tradições, porque ele é um protestantismo anticatólico, literalmente. Por isso que a gente tem evangélicos muito anticatólicos no Brasil. Isso não é muito comum na Europa. O povo não é tão anticatólico e os católicos não são tão antiprotestantes. Mas aqui no Brasil, velho, nós temos uma história bem complicada entre católicos e protestantes. Teve uma guerrinha assim antiga entre um e outro, né? Mas sim, o anglicanismo vai parar Nova Zelândia, Portugal, até em Roma tem igreja anglicana. Tem igreja anglicana todos os continentes têm igreja anglicana. Ela é hoje, né, essa terceiro ramo do cristianismo no mundo, assim. Por causa do liberalismo inglês, o time, por exemplo, era para ser forte na Inglaterra e na Índia é forte. É bem forte. Inclusive, teve um tempo em que tinha várias igrejas protestantes e por causa da desunião de castas e tudo mais que estava gerando, o cara lá, o Vedanayagam, aquele cara que você não conseguiu botar o nome dele no que era muito grande, eles propõem uma união de todas as igrejas protestantes, né, a metodista e tudo que era muito grande lá, se uniu numa só igreja que por sua vez tinha fazer parte da comunhão anglicana. Ela se tornou uma igreja anglicana da Índia, e aí gigantesca também. Enfim, aí abraçando todas as castas, deixando cada casta manifestar a sua cultura, sendo anglicano, sendo parte dessa mesma igreja, que é a Igreja Nacional da Índia.
Exatamente, essa Church of England. Eles não usam o nome anglicano. É engraçado isso aí, né? A Igreja da Inglaterra. Na Escócia, na África também, né? Teve todo um processo de imperialismo inglês funcionando lá, assim, até recente, né? Chega nos anos 90, ainda tem imposição britânica lá. O trem é feio, né? A Rainha Elizabeth, que foi embora agora, né? Que é filha do rei Henrique VIII, brincadeira, tava lá, né, lidando com coisas imperiais, cara. Cara, que loucura, né? Ela atravessou o século aí nesse rolê. E graças a Deus, né, foram se emancipando. Então você tem bispos lá, olha que louco isso, olha que bonito. Um bispo inglês, um bispo africano, liderando uma igreja africana, né? Depois do apartheid, que, enfim, foi uma imposição política e racista e tudo mais, mas que envolvia a religião também. Mas esses caras abraçaram o evangelho. Aí, na hora de resolver o problema, eles não fizeram uma guerra de brancos contra negros. Eles falaram, cara, vamos fazer uma comissão da verdade. Isso que os bispos propuseram, né? O bispo Desmond Tutu, o Nelson Mandela, que é, se eu não me engano, metodista, né? Juntou ali e falou, cara, vamos fazer uma comissão da verdade. Os caras vão confessar os seus pecados, os seus crimes políticos, e eles vão ser perdoados pela nação. Isso nunca se pensou em lugar nenhum, fraga. E a nação reabraça esses caras. Não foi tipo assim, agora nós vamos te matar por causa do que você fez e tal. E rolou confissões bizarras ali, né? Coisas horrorosas, mas que foram consertadas na medida do possível na base do perdão. Isso só o evangelho faz um trem desse. Porque se a gente lê simplesmente nessa leitura reducionista, marxista, né, a religião do opressor e a religião do oprimido, né, a religião do opressor entrou dentro do cara e aí agora ele vai... Não, a religião do opressor tinha um evangelho no meio, sabe? Eles abraçaram esse evangelho porque Jesus é o salvador de todos os povos, sabe? E eles abraçaram essa religião do opressor e a partir dela perdoaram aqueles que ofenderam. Isso é muito louco, velho. Só o evangelho. Isso é a verdadeira revolução na minha visão, sabe? E que traz transformação assim, cultural e transformação no mundo, né? Mais perguntas, gente, sobre isso?